mais um estudo hoje. Hoje falando aqui na carta à igreja de Esmirna, aqui no capítulo 2 do Apocalipse. Então falaremos o que o Senhor Jesus disse a esse pastor, que estava em tribulação por ser perseguido pela sinagoga de Satanás. Digamos hoje, pela igreja do diabo, das falsas religiões, que o perseguiam e o colocavam em tribulação. Então, o Senhor Jesus começa a dizer assim para esse anjo da igreja de Esmirna, que é o pastor. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em cada carta, em cada início, Jesus se mostra que é Ele mesmo que está a falar. E Ele continua: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. Quer dizer, espiritualmente, esse pastor era rico, porque estava salvo. Tinha uma vida espiritual em dia com Deus. Então, ele continua a dizer, e a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeu, quer dizer, o pecado daqueles que mentem, dizendo que são judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, quer dizer, igreja de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Jesus já sabia que ele estava para sofrer uma grande tribulação pela perseguição da igreja de Satanás, que eram aqueles que se diziam judeus, mas não são, são falsos, são mentirosos, que se passavam por judeu, que tinham as suas igrejas, que não tinha nada a ver com Deus, era a igreja de Satanás, que fazia a vontade do diabo, eram servos do diabo. Eis que o diabo está para lançar em prisão. Jesus avisou com antecedência os planos de Satanás, do diabo, o que o diabo queria fazer com ele, que queria o prender. O alertou com antecedência. Alguns de vós, não só ele, mas todos aqueles que estavam com ele, que serviam a Deus com ele, para ser disposto à prova, quer dizer, muita coisa Deus deixa os seus servos passarem para serem provados. E muitos se revoltam e chutam um balde por não aceitarem tais provações, por não crerem que é Deus que está a permitir que passem por isso, por essa prova. Então muitos chutam um balde. Mas nesse caso, o Senhor Jesus alerta esse anjo da igreja que ele irá passar por uma prova e tereis tribulação de 10 dias. Até deu-lhe o tempo. Em 2 semanas, mais ou menos, tereis essa tribulação. Ser fiel até a morte. E o alertou, ser fiel até a morte. Por quê? Porque nessa prova, nessa tribulação, ele poderia, ou eles poderiam morrer. Era ele e aqueles que estavam com ele, que serviam a Deus com ele na igreja de Esmirna, que estavam bem com Deus, que viviam no primeiro amor. Nesse caso, essa igreja de Esmirna, o Senhor Jesus não tinha nada contra esse pastor. Vê que esse pastor era um homem de Deus a todo tempo, um homem verdadeiro, estava ali sempre firme na fé. E por isso a igreja de Satanás, não é? Que era a sinagoga de Satanás, que eram os falsos judeus que lideravam essa igreja, perseguiam
esse pastor, esse anjo. Com certeza ele fazia um grande trabalho de evangelização e de ganhos de alma para o reino dos céus. Então continua o Senhor Jesus a dizer-lhe assim: até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, no fim de cada carta, o Senhor Jesus fala do galardão. Novamente, um outro tipo de galardão. A coroa da vida. Quer dizer, para esses tipos de pastores que morrem salvos, terão uma coroa da vida. Não é uma coroa de ouro, de diamante, uma coroa de prata. Não, uma coroa da vida, uma coroa eterna. Quer dizer, nem todos que forem salvos terão essa coroa. Porque não é justo alguém que viveu a vida toda vivendo justamente reto e morrer pelo Evangelho, morrer salvo, receber o mesmo galardão de quem que aceitou Jesus ontem e foi salvo. Não faz sentido nenhum. Há de ver que esses galardões só serão dados aos vencedores. E para que seja vencedor, tem que ser alguém que lute. Alguém que venha perseverar até a morte para que seja salvo. Não é como alguém que está à beira da morte no hospital, vai lá o pastor e faz uma oração, aceita o Senhor Jesus e é salvo, como aquele ladrão na cruz que o Senhor o salvou e lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, no paraíso de Deus. Esteve lá, o Senhor Jesus já esteve com ele. E receber na Nova Jerusalém, aonde nos será dado o galardão, o mesmo galardão. Não faz sentido. Deus não é injusto. E Deus não dá a igualdade para todos. Não. Nem faz sentido tal coisa. Se nós que somos homens, que Deus nos deu essa inteligência, esse entendimento, é claro que jamais Deus dará o mesmo galardão a todos. Serão poucos que terão essa coroa, como serão poucos que comerão do fruto da árvore da vida. Então, poderemos ver que há uma diferença e falaremos dos outros galardões que virão à frente. Mas sabemos que o Senhor Jesus levará a todos os salvos, quer aqueles que venham a ter galardão ou não, aos rios da água viva, porque isso está escrito mais para frente aqui no Apocalipse. Então, que esse estudo venha abrir a sua mente e os seus olhos. E de modo algum, o vencedor sofrerá o dano da segunda morte. Isso disse o nosso Senhor Jesus.